Então, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós temos a nossa continuação dentro do capítulo 29, sobre o tema do despertar, um dos obstáculos que mais se tem dentro do conceito separado aqui, que nos bloqueia, é o conceito anticristo. E hoje Jesus vai nos trazer, então, um capítulo especial falando de anticristo, até mesmo para esclarecer isso, porque na cultura predominante nossa, o anticristo é tido como uma entidade separada inclusive de nós, algo a ser combatido como uma besta. Inclusive, nós estávamos conversando há pouco, a coincidência do que vem a ser aqui do meu livro, da minha edição, não é todas as edições, mas nessa edição, essa página, por coincidência, deu na página 666, que não tem nada a ver com besta, não tem nada a ver, porque isso é só mais uma maneira de nós nos protegermos, de realmente viermos a compreender o que na nossa mente é natural e o que na nossa mente é contra o nosso ser, contra o Cristo, ou seja, o anticristo, o que nós imaginamos que seja de Deus e que venha a ser o oposto de Deus. Então, por isso que Jesus vai nos trazer um capítulo, uma sessão totalmente dedicada a esse tema. Mas antes da gente iniciar essa leitura, vamos fazer como a gente sempre tem feito, né, a entrega do nosso propósito, onde nós nos concentramos, respiramos pausadamente e buscamos, na nossa vontade e o melhor da nossa capacidade de aprendizagem, e colocamos isso em disponibilidade ao Espírito Santo para que ele venha a nos ensinar, a nos dizer o que dentro do nosso sistema de pensamento venha a ser o anticristo. Por isso que a nossa meta é de que o Espírito Santo seja nosso professor e nos conduza nesse estudo. E assim, nós estamos, então, prontos para vermos sobre essa sessão. E já de início, Jesus fala aqui de ídolos, e, obviamente, então, um anticristo pode ser visto também como um ídolo, e ele nos interroga aqui, logo de início, o que é um ídolo? Tu pensas que sabes? Então, se Jesus, logo de início, aqui já confronta o nosso sistema de pensamento isolado, sozinho, e ele nos questiona para nós permanecermos com a mente aberta para percebermos se nós realmente compreendemos o que vem a ser idolatria, o que vem a ser oposto da adoração a Deus, que é uma idolatria. Os ídolos não são reconhecidos como tais e nunca são vistos pelo que realmente são. Então, como que nós poderíamos, por conta própria, se nós, o próprio pensamento de que nós somos seres individuais já é uma idolatria a algo individual. Mas como que nós poderíamos reconhecer isso se um ídolo, ele nunca é visto pelo que ele realmente é? É função do ídolo se fazer passar por outra coisa, se passar por algo real. Então, como que nós poderíamos
por conta própria, sem um pensamento da nossa mente certo, o que permanece com o Espírito Santo, sabermos de fato o que é idolatria. Porque o que é um ídolo, ele nunca é visto pelo que ele é, e esse é o único poder que ele tem. Por isso que ele consegue ser ídolo, porque consegue se camuflar ou consegue esconder o que ele de fato é. Porque se fosse percebido como ídolo, seria largado. Então, precisa estar escondido do que é, precisa ser camuflado. O seu propósito é obscuro e são temidos e adorados porque tu não sabes para que servem e nem por que foram feitos. O mundo todo aqui, tudo que não foi criado por Deus é feito de ídolo. É um ídolo a ser adorado. Então, como nós não conhecemos para que servem, ele mantém o nosso pensamento preso a ele, sem nós percebermos a falsidade do que estamos seguindo. Um ídolo é uma imagem do teu irmão que valorizas mais do que ele é. Por exemplo, o corpo físico de um irmão, ou um irmão isolado. Deus não criou corpos. Deus criou o nosso irmão em um pensamento, em espírito igual a Deus, igual a nós. Quando nós vemos o nosso irmão dentro de um corpo físico e acreditamos que ele é esse corpo físico, o que nós estamos, na verdade, dizendo? Nós estamos vendo um ídolo no lugar do irmão. Nós também, para uma figura de linguagem, para a compreensão, chamamos o irmão, esse irmão real, esse espírito criado por Deus, nós chamamos de Cristo. Então, quando nós não vemos o Cristo no irmão, quando nós achamos que o irmão é um ser separado de nós mesmos e nós nos identificamos em algo diferente e separado de todo o resto, nós estamos certamente nos identificando com um ídolo. Assim como estamos vendo ao irmão como um ídolo. Quando vemos o irmão e acreditamos que ele é um corpo, nós estamos dizendo que o irmão é esse ídolo e não o que ele de fato é, como Deus o criou. Ídolos são feitos para que o teu irmão possa ser substituído, seja qual for a forma que tomem. Então, o irmão é tudo mais que Deus criou, além do que nós consideramos a nós mesmos, porque Deus criou a todos como a um só. Então, sempre que vemos algo fora de nós, algo que contenha vida, nós estamos vendo uma separação entre nós e isso. E isso que contém essa separação, ou isso que prova essa separação, então é ídolo. Por isso que esse ídolo, todos os ídolos foram feitos para substituir o nosso irmão, para que nós o vejamos não como Cristo, não como parte de nós mesmos e de Deus, para que nós o possamos ver de forma diferente, independente da forma que seja. Se for ou uma forma animal, ou um planeta, ou uma pessoa, não importa a forma. Qualquer coisa viva que nós vemos fora de nós, nós estamos vendo a um ídolo. E é isso que não é nunca percebido e reconhecido. Isso que nós, por conta própria, não conseguimos ver. Que o ídolo, ele é feito para manter a consciência de que existe uma separação naquilo que Deus criou unido. Isso é o papel do ídolo. Seja o ídolo, então, um corpo, ou uma coisa, um lugar, uma situação ou uma circunstância, um objeto possuído ou desejado, ou um direito exigido ou conseguido,
é a mesma coisa. Então, idolatria é tudo que nós vemos e damos realidade fora do reino do céu, fora da nossa realidade, dentro do sonho. Porque Deus é real, ele não pode estar contido num sonho. Então, tudo que nós vemos dentro desse sonho de universo dual é idolatria. Não só corpos, como ele diz aqui, até mesmo o que nós possuímos ou o que nós desejamos, um direito que nós achamos. Então, toda forma de pensamento dentro do sonho é uma idolatria. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Então, os ídolos, eles têm só um propósito: enganar para permanecerem como sendo reais. Então, esse alerta, que nós não nos enganemos achando que alguma coisa não seja idolatria só porque tem alguma forma diferente. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. Todas as idolatrias são substitutos para a nossa condição de céu. Este é o propósito único deles. Eles nos mantêm atrelados a buscas fora da unicidade do céu. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Então, isso os ídolos fazem. Eles, dentro de um conceito individual, a idolatria veio a existir para preencher aquilo que nós pensamos que nos falta. Então, nós amamos os ídolos porque achamos que somos fracos e precisamos de coisas a mais para nos cercar, para nos proteger, para nos completar. E assim buscamos status, reconhecimento, abrigo físico, conduções diferentes, todas as formas que aparentemente completem o nosso ser individual são idolatrias. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. É isso que aparentemente os ídolos fazem para nós. Por exemplo, uma casa tem o poder de proteger o corpo. Se eu penso que eu sou um corpo, então eu preciso de uma casa para abrigá-lo. Um carro aparentemente tem o poder de me deslocar numa velocidade que corpos não têm, alcance não, e as caminhadas não têm esse alcance. E o status tem de um reconhecimento público por algo, tem uma condição de elevar minha autoestima, porque eu acredito que eu devo ser admirado. Então, isso são exemplos de como nós damos poder a coisas separadas para que elas, aparentemente, preenchem aquilo que nós acreditamos que esteja faltando ao nosso ser pequeno. O João levantou a mão? Ing, Oi. você trouxe uma coisa agora há pouco, um pensamento assim que se disse. Então, ídolo é qualquer pensamento que eu não esteja relembrando que eu sou o Cristo, né, que eu permaneço em Deus. E aí, junto com tudo isso que você acabou de trazer agora, se eu puder expressar de uma maneira muito prática, já que Jesus pede para a gente usar sempre esse instante, né, para praticar o curso, por exemplo, se eu estiver te ouvindo agora, já que esse é o único instante que está acontecendo, aparentemente aqui nessa ilusão, né? Se eu estiver te ouvindo agora e estiver numa sensação, seja ela qual for, de que a leitura da Ing é maravilhosa, ou a Ing fala muito bem, a Ing explica muito bem, ou até pensamentos opostos, do tipo, eu acho que a Ing fala muito lento, ou eu não gosto como a forma que a Ing se expressa.
qualquer pensamento que eu esteja tendo agora na frente da sua leitura, que não seja a lembrança de que eu permaneço unido em Cristo, né, contigo, é idolatria? Sim, Eu posso chamar de idolatria? é de idolatria. Qualquer pensamento que não esteja nesse momento com o propósito de ir além de um julgamento individual. O único pensamento que também é ilusório é aqui na forma, aparentemente, nós ainda precisamos aprender com o Espírito Santo. Isso ainda é uma ilusão, porque nós nunca deixamos de ser quem nós somos em Deus, mas nós não temos consciência disso. Então, precisamos dessa ilusão de aprendermos a nos voltar para a mente certa, aprendermos a perdoar, para o perdão também é uma ilusão, mas é a única ilusão que nos tira das ilusões. Qualquer coisa que não seja um pensamento de estar alinhado para aprender a perdoar aquilo que estou vendo, então, ou aprendendo, o seu propósito não é esse, seu não é transcender o próprio entendimento aqui, através do perdão, se não for esse o propósito, que esse é o propósito do Espírito Santo, aí estarei em idolatria. E até esse aprender não é no sentido daquela arrogância do ego, de eu sei tudo, aquela certeza do ego, né? E também aquela compulsão a partir da falta e de um lugar de eu também não sei, e agora a Ing está suprindo as minhas necessidades de aprendizado. É sempre num lugar de confiança, no sentido de que eu recuo e me alinho com o Espírito Santo e te ouço nesse lugar, na certeza de que permaneço como Deus me criou, já que nada real pode ser ameaçado. Nesse sentido, eu passo a te ouvir nesse lugar onde eu aprendo com o Espírito Santo e não com a minha idolatria em relação à personagem Ing. Faz sentido? Faz, perfeito. Até mesmo porque o meu ser não precisa de aprendizagem, mas a minha consciência não sabe disso. E a consciência é um pensamento separado que precisa ser devolvido a Deus, e ele precisa aprender como ser devolvido a Deus. Então, é a consciência que está aprendendo, não é o meu ser é o Cristo. Mas a minha consciência precisa aprender a reconhecer isso novamente, conhecer novamente. E aí, sendo esse o propósito, já não é mais idolatria. Perfeito. Obrigado, Ing. Eu tenho aqui uma pergunta aqui da Sônia no chat. Quando o ídolo é uma pessoa, Ing, sempre iremos atacá-lo com o passar do tempo? Principalmente artistas ou que são também adoradas no sentido egóico. Então, mas isso também ainda é um ataque porque é ver separação. Então, na verdade, todo ídolo é um ataque, seja ele de forma direta ou aparentemente num ataque direto ou aparentemente de uma forma de amor exclusivo, amor especial. Mais alguém tinha apertado? Eu, Ing. Oi. Eu só senti de nos relembrar aqui que como as palavras são símbolos, né? Então nós usamos o aprender, etc e tal, mas eu acho que você já trouxe aí, né? O aprender para um curso em milagres é o reconhecer, é o aceitar, né? Jesus, para ele ensinar alguma coisa para alguém, ele teria que acreditar que a separação se tornou real e que surgiu alguma coisa a partir da separação. Então, para nós, sim, é um símbolo o aprender. Mas, na verdade, o livro todo de Um Curso em Milagres e todos os pensamentos que estão ali é um livro em que nós somos convidados a aceitar a nossa realidade.
porque as consciências, elas estão iludidas a partir da identificação com a separação. Então agora Jesus nos convida a aceitar a única realidade, a aceitar a única existência. E a isso nós chamamos de aprender, porque para o personagem parece um aprendizado, mas para a consciência é um auto-reconhecer-se, é um aceitar a imutabilidade da criação de Deus. Exatamente. E nós usamos ainda de símbolos, então, aqui, como bem como você disse, Márcio, para essa aprendizagem, para tomarmos essa decisão de deslocamento de consciência. Isso. E eu só quis trazer isso, Ing, porque quando a gente usa essa expressão aprender, tá tudo certo, né? Nós estamos mesmo aprendendo a decidir, aprendendo a aceitar. Mas eu preciso observar se eu não estou fazendo isso de um lugar de pequenez, de falta. Porque Jesus nos chama à aceitação da grandeza do ser. Se eu estou aqui, eu estou aprendendo, e eu vou para um lugar de tipo, como se isso fosse um sacrifício, isso é a cura falsa. E seria idolatria. Todo Idolatria. pensamento de pequenez é uma idolatria a um ser separado, diferente do que Deus criou. Isso, e isso foi uma coisa que eu aprendi com você, naquele capítulo que você trazia sobre a grandiosidade e a pequenez, tá lembrada? Sim. Eu aceitei lá, né? Falei aprender aqui como um símbolo, mas eu aceitei isso naquele estudo daquele capítulo. Então, eu só quis aproveitar para contribuir também. Obrigado, Ing. Obrigado. Quem quiser voltar ali, obrigada. Mas voltando aqui sobre a idolatria, então, nós já vimos o quanto os ídolos aqui são, então, o anticristo. Então, voltando no 2:5, ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado a pequenez e a perda. Bem isso que o Márcio acabou de trazer. Na grandeza de Deus não tem... não tem... Tudo é uno, não tem nada separado. Então, só no ego é que é possível. Então, ninguém acreditaria em ídolos, ninguém viria falta, a não ser que antes disso tivesse se escravizado, tivesse ido à pequenez e à perda. Ou seja, se antes disso não tivesse pensado uma separação de Deus, fazer algo diferente do todo, algo além do todo. Então, isso, se o todo é todo, o que poderia ser além do todo? Então, tem que ser menos que o todo, porque o todo já é todo. Então, isso é ser escravizado, e é essa mente que pensou assim, só ela que poderia acreditar em ídolos, para os ídolos preencher aquilo que lhe falta, porque no céu não há falta. Se não há falta, não há idolatria, não há ídolos. E assim, continuando aqui, precisa buscar a força além do seu pequeno ser para levantar a cabeça e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Então, por isso que o mundo é feito aqui de ídolos, para preencher a falta que aparentemente cada ser vivo dentro desse mundo tem. Essa é a penalidade por não olhares para dentro, em buscar para dentro, em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo e permite que tu te coloques à parte em quietude e em paz. Nós vimos na sessão anterior, não busques fora de ti mesmo. Então, quem busca fora de si está buscando por idolatria. Então, o curso aparentemente também é uma coisa fora de si, porque é uma leitura, porque é um livro, porque é um material externo, mas o propósito dele é que nos leva a olhar para dentro. Então, isso o libera de ser uma idolatria. Porque o curso, ele nos ensina a ir além das palavras dele, para o propósito, que é nós aprendermos a olhar de volta para dentro da nossa mente e em quietude e em paz, voltarmos a nos conhecer como filho de Deus. Seguindo aqui no 3, um ídolo é uma falsa impressão ou uma falsa crença.
alguma forma de anticristo que constitui uma brecha entre o Cristo e o que tu vês. O Cristo, que é a criação perfeita de Deus, que é o nosso ser, e o que nós percebemos, o que nós achamos que nós vemos. Então, isso que está entre o Cristo, isso que nos impede de nós ver, e ver é pensar, o Cristo. Então, isso é o anticristo, ou isso é um ídolo. Um ídolo é um desejo que se faz tangível e ao qual é dado uma forma, e assim ele é percebido como real e visto fora da mente. Então, o mundo todo é visto fora da mente, embora a mente o tenha projetado. Então, o ídolo é um desejo. Então, a mente desejou um mundo de idolatrias, de idólatras, cheio de ídolos. Entretanto, ele ainda é um pensamento e não pode deixar a mente, que é a sua fonte. E essa é uma lei de Deus, que ideias não deixam a sua fonte. Se um ídolo, ou seja, se uma forma física, ou um acontecimento, ou um desejo, ainda foi feito a partir da mente, é um pensamento projetado, ele não deixou a mente. Assim, todos os ídolos do mundo ainda estão dentro da mente de quem os projetou, de quem os fez, porque é impossível ideias deixarem a sua fonte. E os ídolos são ideias, são falsos pensamentos. Também a sua forma não está a parte da ideia que ele representa. Então, a forma que o ídolo faz, ela segue exatamente ao desejo de quem o pensou. Todas as formas do anticristo se opõem a Cristo. Ou seja, todas as formas daquilo que é separado de Deus se opõem à unicidade de Deus. Porque Cristo é a unicidade, é a soma da criação de Deus. Aquilo que tem uma forma independente se opõe a isso. Então, toda idolatria é um anticristo, porque ele é diferente do Cristo. E caem diante da sua face. Então, o anticristo, ele cai diante da sua face, diante da face de Cristo, como um véu escuro que parece se fechar, separando-te dele e deixando-te sozinho na escuridão. Então, esse é o propósito do anticristo, fechar a nossa consciência, a nossa vista da visão de Cristo, cair como um véu escuro que bloqueia a nossa vista de ver a realidade do céu, de ver a realidade da criação de Deus, e agora ver apenas um mundo projetado a partir de um pensamento separado de Deus. Então, tal é o propósito dos ídolos. Contudo, então ele obscurece a luz e cai diante da face de Deus como um véu escuro, a gente já viu, só estou repetindo para pegar a continuação. Escuro que parece fechar, separando-te dele, de Deus, e deixando-te sozinho na escuridão. Escuridão é fora da mente de Deus. Contudo, a luz está lá. A luz de Deus continua exatamente onde a realidade está. Uma nuvem não apaga o sol. Assim, o véu de um ídolo não apaga a Deus. E nem um véu é capaz de banir aquilo que ele parece separar, assim como não é capaz de escurecer nem por 1 milímetro a luz em si mesma. Então, um ídolo jamais poderá substituir a Deus ou ao Cristo, embora a nossa consciência acredite que o nosso ser seja um ídolo. Então, mas isso é apenas um véu. Esse véu não pode, de forma alguma, mudar a nossa essência, que é o Cristo, que é um pensamento pensado por Deus.
Esse mundo de ídolos é um véu por cima da face de Cristo, porque o seu propósito é separar o teu irmão de ti. Então, quem é o meu irmão? Os ídolos logo mostrariam corpos diferentes de outras pessoas como sendo meu irmão. Mas aqui no contexto do nosso irmão, nós podemos ver que toda a criação de Deus, todos os pensamentos de Deus são os meus irmãos, porque Deus criou todos os seus pensamentos dentro de si mesmo, e nós somos, cada um é um pensamento pensado por Deus. Então, meu irmão é todo o pensamento de Deus, e os ídolos têm o propósito, então, de nos separar, de separar os pensamentos de Deus. Seja o pensamento de Deus formado dos 7 bilhões de pessoas, seja de outras formas de seres de vida que, na sua essência, por detrás deles ainda está o pensamento de Deus. Um propósito escuro e amedrontador, contudo, não passa de um pensamento sem o poder de mudar uma folha de grama de uma coisa viva em sinal de morte. Então, esse propósito dos ídolos, embora que, se nós acreditarmos neles, pareçam ter poder, porque nós lhe damos esse poder, eles por si só não têm poder algum. Eles sozinhos, sem nós darmos o nosso consentimento, o nosso poder, o ídolo simplesmente deixaria de existir, porque ele não é real. Então, ele sozinho não tem força alguma. Ele aparentemente é forte para nos desviar do Cristo, porque nós desejamos que ele tenha esse poder. Ainda é da nossa vontade que ele depende. A sua forma não está em parte alguma, né? A forma do ídolo, na verdade, não existe, não está em forma alguma, em parte alguma, pois a sua fonte habita dentro da tua mente, onde Deus não habita, naquela parte da nossa mente que pensou separação. Lembra que na metafísica do curso, que quando nós pensamos separação, foi como se nossa mente tivesse se dividido em duas. Uma que ainda permanece como Deus a criou, porque é impossível separar de Deus, que nós chamamos de mente certa, ou lar do Espírito Santo, e a outra que é a mente egóica, que é aquela imaginada, aquela que pensou separação. Então, os ídolos vêm todo, 100%, o mundo todo surgiu esse mundo dual, fora do céu, surgiu dessa parte da mente que pensou separação de Deus. E então, é dali que vem todas as formas de idolatria. Então, dentro da nossa mente, na parte onde Deus não habita. Então, é de lá que surge a idolatria. Aonde é esse lugar no qual aquilo que está em toda parte foi excluído e é mantido à parte? Então, aqui entra a razão. Como que é possível existir um lugar onde aquilo que é o todo não esteja presente? Então, como que uma mente separada de Deus poderia ser real? Então, só em fantasia mesmo. Jamais aquilo que está em todo lugar poderia poderia conter algo que isso não estivesse. Então, só em fantasia mesmo. Que mão poderia se levantar para bloquear o caminho de Deus? De quem é a voz que poderia exigir que ele não entrasse? Então, poderia um ídolo se opor a Deus? Isso é totalmente impossível. Então, mais uma vez, fica claro o quanto nós estamos sonhando, fantasiando, não estamos despertos da realidade quando vemos um mundo fora da mente de Deus, um mundo de ídolos. Aquilo que se crê mais do que tudo não é algo capaz de te fazer tremer e te encolher de medo.
Então, o que é um ídolo? Se Deus é tudo. Então, se existe algo que Deus não está, tem que ser mais do que tudo, porque Deus já é tudo. Mas se tudo já é tudo, algo que pense que é mais do que tudo, que é o que a separação pensa que é, isso não poderia trazer medo nenhum para nós, porque é só uma fantasia, porque não existe de fato. O inimigo de Cristo não está em lugar nenhum. Então, não existe anticristo, não existe inimigo de Cristo, porque não está em lugar nenhum. Ele jamais pode tomar uma forma da qual seja real. Então, só na fantasia, só no pensamento de separação é que existe esse anticristo, porque ele jamais pode se tornar real. E ele jamais pode proclamar que o que Deus criou uno a si, e isso fez algo diferente de Deus. Só vou ver aqui antes do 5 aqui no chat, da Sônia. Eu poderia chamar de ídolo a escravidão em relação à minha autoimagem? Sim, se a autoimagem é um corpo físico, é aquilo que eu vejo no espelho, ou é aquilo que eu penso com pensamentos individuais, sim, isso também ainda é idolatria, porque nossos pensamentos reais são aqueles que nós compartilhamos com Deus. E como dentro daqui da idolatria nós esquecemos desses pensamentos, o Espírito Santo guarda os nossos pensamentos que nós pensamos com Deus. Então precisamos primeiro abandonar, largar a mente do ego, a mente que está presa à idolatria, para nos voltar à mente do Espírito Santo. Aí nós deixaremos os pensamentos idólatras para voltarmos a estar cientes dos pensamentos reais do Espírito Santo. Mas seguindo aqui no 5, o que é um ídolo? Nada. Então, na realidade, ídolo é nada. É preciso que se acredite nele antes que ele pareça vir à vida, e a ele tem que ser dado o poder através do qual possa ser temido. Então, ídolo não foi criado por Deus, então ele não existe. Nem foi criado pela mente do Filho de Deus, compartilhado por Deus. Portanto, ele não existe. Mas como que ele tem o poder de nos afetar? Porque nós damos o poder para ele. É muito claro aqui. A ele, ao ídolo, tem que ser dado poder através do qual ele possa ser temido. Então, se o meu irmão aqui é um corpo, se eu quero ver o meu irmão um ídolo, eu precisei projetar um corpo, porque um corpo pode ferir outro corpo e assim eu posso temer a ele. Mas o poder de ferir ainda veio da mente e não do corpo, porque o corpo também não tem poder nenhum. Então, a nossa mente equivocada, aquela onde Deus não habita, é que deu esse poder aos ídolos. A sua vida e poder são dádivas daquele que acredita nele, e é isso que o milagre devolve àquele que tem vida e poder dignos das dádivas do céu e da paz eterna. Então, aqui nós vemos o oposto de pensar nesse mundo através dos ídolos. A forma de nós nos liberarmos dentro de um mundo que foi feito para ser o reino dos ídolos, para nós revertermos esse poder que nós damos aos ídolos, o Espírito Santo reverte esse poder através dos milagres. Os milagres desfazem o poder que nós demos aos ídolos e revertem essa situação, porque os milagres vêm do poder do Espírito Santo. Então, milagres não existem no céu onde não há falta. Mas aqui no universo de faltas, nós precisamos primeiro dos milagres para corrigir aquilo que os ídolos fizeram ou aparentemente fazem através do nosso poder. O milagre não restaura a verdade, pois o véu que está entre eles não apagou a luz.
Então, por isso que os milagres não são do céu. Milagre não restaura o céu. O céu nunca deixou de ser exatamente eterno e imutável, como ele sempre foi e sempre será. Mas o milagre, ele tira o véu que esconde a lembrança do céu na nossa mente. Porque o ídolo, ou o anticristo, ele é um véu que esconde a consciência do céu. E o milagre retira esse véu. E assim como se seu ídolo fosse a nuvem e o céu o sol, quando uma nuvem é desfeita, o sol volta a ser vista. Então, quando um ídolo cai através do poder do milagre, o céu volta a ser a nossa lembrança, volta a ser visto. O céu, então, ele meramente, o que o milagre faz? Ele meramente levanta o véu e permite que a verdade brilhe a descoberto, sendo o que é. Ela não necessita de crença alguma para ser ela mesma, pois foi criada e assim é. Então, o céu não necessita de crença. Ídolos foram feitos por crença. Então, ídolo é o resultado de crença, a uma crença a qual nós demos valor, nós demos poder. Então, o céu, ele foi criado. Se ele foi criado, ele não necessita nem de crença, nem de defesa. Um ídolo é estabelecido pela crença e quando a crença é retirada, o ídolo morre. Sem crença não há ídolo, porque é a crença que dá, entre aspas, vida ao ídolo. E crença é sempre um pensamento, crer, é um pensamento equivocado, é o que eu penso, não é criar, é imaginar. Então, retirando a crença, o que a crença fez pensar também morre. Então, o ídolo, que é um resultado da crença, retirar a crença, ele simplesmente tem que desaparecer. Isso é o anticristo. A estranha ideia de que há um poder além da onipotência, um lugar além do infinito, um tempo que transcende o eterno. Ou seja, que existe um universo além do céu. Isso é o anticristo. Esse pensamento de separação de Deus, esse pensamento que nos diz que nós estamos aprisionados num universo fora do céu. Então, esse pensamento é o anticristo. Aqui, o mundo dos ídolos foi estabelecido pela ideia de que foi dada uma forma a esse poder, a esse lugar e a esse tempo, e eles moldam o mundo onde o impossível aconteceu. Então, uma ideia de fazer algo diferente do céu, que é imutável, que é eterno, onde tudo é de uma unicidade. Agora foi feito um limite de lugar, de tempo, e se acredita que isso passou a existir. Então, esse impossível, essa ideia desse impossível é o anticristo, porque é o oposto do Cristo. Cristo é toda a criação de Deus, Cristo é o céu. Então, aquilo que pensa que não é o céu é o anticristo. Aqui, o que não morre vem para morrer. O que tudo abrange vem a sofrer perda, e o que é sem tempo vem para ser escravo do tempo. Então, vejam como a nossa mente, que foi criada no céu para ativar o espírito, para ser co-criadora com Deus, quando ela se imagina separada, ela que é imortal e imutável, a nossa mente como a mente de Deus, ela vem aqui se identificar com algo para ela parecer que ela morre. E assim, aparentemente, nós morremos, e nós aparentemente passamos a sofrer e a ter perdas, e viemos a ser escravos do tempo. Aqui o imutável muda. Se Deus nos criou
imutáveis, a sua imagem e semelhança, aquilo que nós pensamos que nós somos aqui no mundo nesse mundo fantasioso, ele certamente muda. A paz de Deus, para sempre dada a todas as coisas vivas, dá lugar ao caos. Então, a paz de Deus que reina no céu, que é composto de todas as coisas vivas, aqui na fantasia, essa paz dá lugar ao caos. E tudo que se percebe aqui é caos. E o Filho de Deus, tão perfeito, sem pecado e amoroso como seu Pai, vem para odiar por um breve momento, para sofrer e finalmente morrer. Esse é o roteiro do ego aqui para a vida física. Nascer, viver, odiar por um breve momento, ter uma existência aí de um pequeno período de tempo, nascer, sofrer, dor e finalmente morrer. Então, como isso é oposto à vida, como isso é oposto ao céu. Então, isso é idolatria, acreditar nisso. Onde está o ídolo? De fato, ele, em parte alguma, ele não está em lugar algum, porque ele não é real. Não existe ídolo de fato. É uma crença de que existe. É possível haver uma brecha no que é infinito, um lugar onde o tempo é capaz de interromper a eternidade. Então, é possível que o céu tenha sido rasgado e criado um tempo onde só a eternidade existe? Então, é impossível isso que nós vivenciamos dentro de uma consciência individual ser verdadeiro. Um lugar de escuridão estabelecido onde tudo é luz, uma alcova sombria separada do que não tem fim, não tem lugar para ser. Então, esse mundo, essa idolatria, esse anticristo, não tem lugar para ser. Não tem realidade, porque só o céu é real. Só o que Deus cria é real. Só o que tudo é real. E só o que Deus cria, tudo é. Não existe nada além do tudo. Um ídolo está além do lugar onde Deus estabeleceu todas as coisas para sempre, sem deixar espaço para nada, exceto a sua vontade. Então, tudo que Deus criou dentro de si compartilha da mesma vontade de Deus. Não existe um pensamento de separação, realmente. Nós imaginamos que tivemos um pensamento de separação. Não existe outra vontade. Então, um ídolo, ele seria estabelecido fora da mente de Deus, e isso é impossível. Que propósito tem um ídolo, então? Para que ele serve? Essa é a única questão que tem muitas respostas, cada uma delas dependendo da pessoa a quem a questão é colocada. Então, aqui no mundo, parece que o ídolo, ele serve para muitas coisas. Aparentemente, ele tem muitos propósitos, dependendo do ponto de vista de quem está perguntando, de quem está respondendo. O mundo acredita em ídolos. Aliás, não poderíamos ver um mundo separado do céu se não fosse através do sistema de ídolos. Ninguém vem a ele, a menos que os adore e ainda tente buscar um ídolo que possa lhe oferecer uma dádiva que a realidade não contenha. Então, todos nós que viemos a nos identificar num mundo fora da realidade do céu, nós o fizemos por um desejo por idolatrias, porque ninguém viria a pensar fora da mente de Deus, ou a pensar numa consciência separada, se não adorasse aos ídolos. Porque o mundo fora de Deus é feito por idolatria.
Cada idólatra ancora a sua esperança na crença em que suas divindades especiais lhe darão mais do que os outros homens possuem. Então, dentro, uma vez enlouquecida de culpa, pensando separação, primeiro querendo ver o que seria essa separação, e agora se identificando com uma consciência individual, cada um que acredita ser um ser individual tem isso por característica semelhante entre todos. Todos acreditam que um ídolo vai lhe trazer algo que o outro não contenha. Tem que ser mais. Não importa realmente mais de quê. Se é mais beleza, mais inteligência, mais riqueza, ou até mesmo mais aflição e mais dor. Então, todos que adoram o ídolo da individualidade, eles querem ser mais em alguma coisa. E tanto pode ser em aspectos aparentemente positivos ou alegres, quanto em dor e em sofrimento também. Ou mais especial numa doença maior que o do outro, ou numa tragédia maior, ou numa alegria maior, não importa mais do que, desde que seja mais. Mas um ídolo é para se ter mais de alguma coisa. E quando um falha, outro toma o seu lugar com a esperança de achar mais de alguma outra coisa. É isso que os ídolos fazem. Quando um ídolo falha conosco, imediatamente buscamos outro ídolo e outro para preencher esse mais. Não importa a forma que esse mais seja. Não te enganes com as formas que esses alguma coisa tome. Então, não se engane procurando por alguma coisa que possa acrescentar algo à consciência de quem eu penso que eu sou. Um ídolo é um meio de se conseguir mais. E é isso que vai contra a vontade de Deus. Então, se Deus nos dá tudo, mas eu estou buscando algo a ter mais, então eu estou negando tudo. Eu estou negando a Deus e estou buscando esse pequeno mais de alguma coisa só para mim, que me separe do irmão, que ele não tenha, que só eu tenha. Isso é que vai contra a vontade de Deus, porque o que Deus deu a mim, ele deu a todos. E o ídolo, ele foi estabelecido para que eu tenha algo a mais que o outro não tenha. E Deus não sabe dar algo individual que um tenha e outro não tenha. Isso está contrário à vontade de Deus. Então, os ídolos foram estabelecidos para isso. Deus não tem muitos filhos, apenas um. Porque todos nós somos uma ideia pensada dentro da mente de Deus. Então, Deus nos vê a todos como a um só. Então, por isso que Deus não criou seres separados. Todos são parte do mesmo ser Cristo, que é o Filho de Deus. Quem pode ter mais e a quem pode ser dado menos? Como que no céu Deus daria algo a mais a alguém e menos para outra parte da mente? No céu, o Filho de Deus apenas riria se ídolos pudessem interferir com a sua paz. Então, no céu é risível a ideia de ídolos. Se para nós eles parecem tão verdadeiros, a ponto de nós entregarmos nossa alma para buscá-los, para preservá-los, é porque nós não nos damos conta do quanto a mente está enlouquecida de culpa, o quanto é impossível um ídolo trazer ou preencher algo do nosso ser. É por ele que o Espírito Santo, então, no céu, o Filho de Deus apenas agiria se ídolos pudessem interferir com a sua paz. É por ele que o Espírito Santo fala e te diz que ídolos não têm propósito algum aqui. Então, é pelo céu, é pelo Cristo que o Espírito Santo fala
E o Espírito Santo é que nos ensina que os ídolos não têm nenhum propósito. Pois mais do que o céu, tu nunca podes ter. Então, é isso que o Espírito Santo quer nos explicar. Mais do que o céu, mais do que tudo que é real, é impossível. A própria razão nos diz isso. Como que seria possível nós desejarmos algo além de tudo, mais do que tudo que existe? E um ídolo, ele parece representar isso. E o ídolo é algo fora ou além de tudo. E isso nós não podemos ter. Por isso que ele diz que pois mais do que o céu tu nunca podes ter. Se o céu está dentro de ti, por que irias buscar ídolos que fariam do céu menos do que ele é, para manter-te, para dar-te mais do que Deus deu a teu irmão e a ti, que és um com ele? Então, o simples fato de nós querermos algo a mais do que o irmão, algo especial só para nós, é essa ideia que aparentemente atraiu a nós para a idolatria, que nós pudéssemos ter algo que o irmão não tenha, porque o céu não pode ter isso. No céu é impossível uma dádiva ser maior que outra. É impossível se Deus deu tudo a mim e tudo a cada ser, a cada pensamento vivo que ele teve, então a única forma de ser especial é se Deus desse parcialmente algo para um e algo para outro. E isso é impossível. Então a idolatria, ela quer esse impossível, e essa é a atração que ele tem para os pensamentos que pensaram que se separaram de Deus. Deus te deu tudo o que existe, e para estar certo de que não o perderias, ele deu também o mesmo a cada coisa viva. Então, como que nós não podemos perder algo que Deus nos deu, se Deus nos deu tudo, se o outro também tem tudo? Se o outro também tem tudo, ele não pode tomar nada de nós. Então, essa foi a forma de Deus garantir que a perda jamais entraria no céu. Se toda forma viva tem tudo, não existe falta em nenhuma. Se não existe falta em nenhuma, jamais haverá perda no céu. É assim que procede o pensamento de Deus. E assim, cada coisa viva é uma parte de ti, assim como dele. Então, por isso que somos unos no céu, por isso que Deus só tem um filho, porque nada falta a ninguém. Nenhum ídolo pode fazer com que sejas mais do que Deus, mas nunca ficarás satisfeito em ser menos. Então, isso isso tem dois sentidos por um lado, se nós nunca vamos ficar satisfeitos com menos que Deus, graças a Deus, isso fará com que nós vamos desejar voltar a conhecer o nosso ser e decidir voltar a ser. E ainda bem que nós nunca ficaremos satisfeitos com menos, porque assim um ídolo jamais será suficiente a nós, porque nós fomos feitos para o todo. Ainda bem que esse desejo pelo todo nós não perdemos, embora podemos estar temporariamente perdidos procurando em ídolos ainda esse desejo de preencher o que nos falta. Mas só o todo pode preencher isso. Então, só a condição de céu é que pode preencher o nosso sentimento de que algo esteja nos faltando. Jamais um ídolo fará isso. Eu vou ver aqui no chat aqui da Sônia. O 100 pode tornar-se um ídolo, assim como a Bíblia, se eu estudá-lo através do ego, do fanatismo, certamente, porque embora que aí ele não é o 100, aí ele se torna outra coisa, ele se torna um ídolo, porque no Espírito Santo, o próprio 100, quando tiver
aprendido, ele deixa de ter função e desaparece também. Então, ele é certamente uma ferramenta que pode ser usado tanto pelo ego quanto pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, ele tem o propósito de se tornar desnecessário quando a aprendizagem tiver sido completada. Já o ego fará para perpetuar, para idolatrar a si mesmo. Nós completamos, então, aqui essa leitura do Anticristo, estamos aqui na interação. O Márcio levantou a mão. Indy, uma coisa que a gente precisa observar, e com muita atenção e muita força, é que fazer pergunta, muitas vezes, para rejeitar a resposta, a única resposta que Deus já nos deu, também se torna um ídolo. Porque lá atrás, você disse que o 100 era uma ferramenta. Consegue perceber? Sim. Então, fica claro que essa pergunta da Sônia vem de um lugar onde tem um ídolo ali, que está se interpondo entre a verdade e a liberação da consciência para que o Espírito Santo possa agir. Então, eu estou trazendo isso não pela pergunta, mas para que a gente comece a se observar quem é que quer perguntar. É essa parte da mente que quer aceitar ou é a parte da mente que quer rejeitar? E quer manter o ídolo? Conseguiu sentir? Sim, porque a pergunta é necessária, é isso que você está dizendo, Márcio, mas de que parte da mente que ela vem? Se ela vem através ou se o tomador de decisões está pedindo isso ao ego ou ao Espírito Santo? Exatamente isso. Então, fazer perguntas sem se observar também é um ídolo. É só para preencher mais uma falta que está ali, que eu imagino. Mas é isso, acho que a Indy já explicou bem. Sim. Obrigado, Indy. Mais alguém aqui na interação? A Sônia que respondeu que ela, nossa, Ingrid, obrigada. Então, ela compreendeu, sim, da idolatria quando usada pelo ego ou pelo Espírito Santo, porque realmente na nossa consciência individual, nós precisamos, sim, fazer as perguntas, mas ao Espírito Santo, a mente aberta ao Espírito Santo, para voltarmos a lembrar de quem que nós somos. Quando nós lembrarmos, não haverá mais pergunta. Tanto é que nos mestres do Gary pede, quando que eu vou saber que eu estou iluminado, que eu voltei para a consciência do Cristo? E eles respondem, quando você não tiver mais essa pergunta. Porque no conhecimento de Deus, como disse aqui na lição de hoje, é risível ter perguntas, porque o conhecimento foi dado a tudo. Não existem perguntas no céu. Mas certamente na nossa consciência individual, há perguntas sim, mas nós precisamos aprender a perguntar ao sistema de pensamento que vai nos tirar do marasmo, que vai nos tirar do engano, que vai nos direcionar de volta ao reconhecimento que nós somos. Então, aprender a diferenciar entre o ego e o Espírito Santo, para que, de fato, façamos as perguntas ao Espírito Santo, e não ao ego espiritualizado. Então, isso nós tivemos aqui sobre o anticristo, então, um ídolo, um pensamento de separação. E a semana que vem, quando nós terminaremos o capítulo sobre o despertar, nós vamos ver o sonho que perdoa. Então, o perdão é um sonho, sim, mas é o único sonho que tira a nossa mente do sonho. Então, isso para a semana que vem. Só completando aqui do chat, aqui da Sônia, estou em paz aqui com a sua resposta, Ingrid amada, e a Olívia colocou, acho que as perguntas têm um propósito santo, por isso estamos aqui te ouvindo, faz sentido. Sim, por isso que a gente coloca também as nossas mentes sempre em propósito ao Espírito Santo, quando nós fizemos esse estudo, para já estarmos alinhados com o que realmente, porque o nosso ser,
ele ouve também o clamor pelo seu ser, pelo Cristo. Então, a atração do amor, a atração do nosso ser também é muito forte em nós, embora que a atração da idolatria também tenha feito morada na nossa parte da mente que pensou separação. Mas a atração do amor também é forte e nós nos colocamos nela. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer alguma interação? Caso contrário, eu estou encerrando aqui então a gravação. Gratidão mais uma vez a Jesus por nos trazer com tanta clareza aqui sobre a idolatria.